Olá, estamos aqui em mais um vídeo do quadro Aprova OAB FUNEP. Eu sou a professora Tabata, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da FUNEP, e hoje vou falar com vocês sobre o tema referente ao empregador, que encontra a previsão na CLT no artigo 2º, nos seguintes dizeres: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Vejam que os requisitos referentes à pessoa do empregador são muito semelhantes aos requisitos da modalidade de emprego, do contrato de trabalho, porque se repetem, são necessários aqui também o preenchimento de todos os elementos. É necessário, portanto, que seja uma pessoa com essas condições de cumprir o pagamento, a prestação daquela contratação. Para isso, o legislador tentou separar essas pessoas que tenham essa condição, utilizando a expressão empresa, o que pode gerar aqui algum equívoco, no sentido de que empregador seria somente empresa, já que o legislador definiu como sendo a empresa individual ou coletiva. Mas a intenção do legislador aqui foi apenas trazer esse significado de uma continuidade, de um meio de vida em relação àquele tomador de serviços. Também para afastar aqui a possibilidade de reconhecimento de vínculo de um trabalho eventual que foi prestado esporadicamente. Assim, utilizou a expressão empresa, mas não é só a empresa. Tanto é que, na sequência, o parágrafo 1º da CLT já estende essa expressão, dizendo que equipara-se o empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Então, o que importa é saber se essa pessoa tem condições de adquirir, admitir, contratar, prestar ali a sua contraprestação, pagando a remuneração correspondente em relação de algum produto, de algum serviço que ela esteja oferecendo e aquele empregado, por sua vez, esteja fazendo as suas vezes nessa tarefa de prestação de serviço. Temos alguns tipos de empregadores. O empregador urbano é este do artigo 2º da CLT, enquanto empresa ou outra instituição associada, pode ser até uma pessoa física, pode ser um empregador que não tenha um CNPJ, mas que tenha essa condição de dar essa sequência na tomada de serviços em relação ao empregado. E que assume os riscos da atividade econômica, não podendo repassar para o empregado, segundo o requisito da alteridade, e presta o salário e presta também as ordens às quais o empregado presta obediência. E é este empregado, essa pessoa física certa e determinada que comparece ali diariamente prestando serviço, não podendo enviar outro em seu lugar. Mas podemos também ter um empregador rural, cuja definição está no artigo 3º da Lei do Trabalho Rural, que é a Lei 5.889 de 73. Considera-se empregador rural, para os efeitos dessa lei, a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com o auxílio de empregados. Veja que o legislador teve a cautela de trazer aqui vários detalhes, no sentido de que ele pode ser o dono da terra ou ele pode ser um possuidor, pode ser um arrendatário. Sendo dono, ele pode prestar esse serviço, essa contratação de forma contínua, ou ele pode estar ali como arrendatário temporariamente. Então, não é necessário que seja menos o dono da terra. É possível que seja um mero possuidor, um arrendatário, temporariamente. Mas o que importa é estar prestando serviço agropecuário, agrícola, em uma propriedade rural, para que tenha essa identificação, e a lei do trabalhador rural depois traz ali algumas diferenças que se fazem necessárias à regulamentação e à concessão de direitos, mas em suma são os mesmos direitos essenciais. O empregador doméstico tem a sua definição no artigo 3º, inciso 2, do decreto 71.885 de 73,
que por sua vez regulamenta a Lei 5859 de 72, acrescidos ainda pela Lei Complementar 150 de 2015, e define o empregador doméstico como a pessoa ou família que contrata a pessoa física para prestar serviços no âmbito doméstico pelo menos mais de 2 vezes por semana. Então vejam que pode ser uma pessoa da família, ou pode ser outros membros ali da família, alguém da família contrata para prestar serviços para o âmbito da residência, ou seja, não precisa ser exclusivamente na residência. Pode ser um serviço de motorista, de jardinagem, de copeiro, de babá, serviços voltados para o âmbito doméstico. Tudo isso é necessário que também preencha o requisito a mais aqui, adicional, que é pelo menos 2 vezes por semana. Nos outros modelos, essa frequência não tem um mínimo. Pode ser 1 vez por semana, toda segunda-feira, toda sexta-feira, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, já que um dia precisa ser de descanso, pelo menos. Mas em relação ao empregado doméstico, o empregador doméstico, o contrato precisa ter a frequência de pelo menos 3 vezes por semana, já que a lei exige mais de 2 vezes por semana, pelo menos. E aí também a legislação traz os direitos iguais, em essência, mas com algumas particularidades. E por fim, nós temos o empregador público, que é um ente público, uma pessoa do direito público que contrata o empregador mediante um processo seletivo, mediante um concurso de provas ou de provas e títulos, mas não é regido por meio de uma lei referente a um estatuto próprio, como é comum dos funcionários públicos, e aqui sim regidos pela CLT, com os mesmos direitos que um outro empregado de uma empresa privada, mas com uma dificuldade em relação à extinção do contrato, que será vista oportunamente. Então, pessoal, aqui nós temos um quadro que traz de forma ilustrativa todas as modalidades de empregador. Veja, o conceito, a empresa individual ou coletiva que admite, dirige e assalaria a prestação de serviço, assume os riscos da atividade econômica e, além da empresa, nós temos os equiparados, profissionais liberais, instituições de beneficência, associação recreativa, outras instituições sem fins lucrativos e a modalidade de ser urbano, rural, doméstico ou empregador público, como nós vimos. Por hoje, encerro a minha fala em relação à figura do empregador e daremos sequência nos nossos vídeos aqui nesse quadro Aprova OAB FUNEP. Até a próxima. Muito obrigada.